Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. Meu nome é Fábio Garcês, eu sou o CEO do Construtor de Vendas, CRM especialista no mercado imobiliário, que faz a jornada 5.0 para você, incorporador. E como sempre, todas as terças-feiras nós temos um conteúdo bacana para trazer nesse podcast que você nos assiste. Você que é a primeira vez que está nos acessando, se você quiser ser notificado de próximos podcasts, entre lá no nosso YouTube, no sininho lá, né, seja notificado, como também no nosso site cvcrm.com.br ou no nosso Spotify, no nosso Instagram, em todas as ferramentas de rede social, porque nós temos como propósito transformar o mercado imobiliário integrando toda a cadeia da construção civil. E hoje vamos um tema muito bacana, que eu gosto muito, é um tema de cultura data-driven dentro das incorporadoras. E para isso, chamamos Vinícius Loureiro Marques, ele é da VMV Group. Eu diria que é muito mais do que um parceiro, ele é um amigo, né, Vinícius? É um parceiro de longas datas que vem fazendo uma jornada com CV aí no mercado imobiliário, trazendo, porque tem 3 pilares fundamentais em qualquer negócio, principalmente na construção civil, na incorporação, que é o quê? Ter pessoas, processos e tecnologia. Então a tecnologia é fundamental, ter as pessoas treinadas também, mas se esse processo, essa estruturação não estiver bem claro, você não vai ter esse data drive lá. E esse Vinícius tem mais de 18 anos de carreira, atualmente é o sócio-diretor de estratégia do VMV Group, mas antes disso passou pelo Itaú, Unibanco, Oi, além de várias experiências na criação e gerenciamento de novos projetos, estratégia de marketing, de forma geral. Mas nada melhor do que ser apresentado pelo próprio Vinícius. Meu amigo, seja bem-vindo ao nosso bate-papo podcast CV na Prática. Tudo jóia, Vinícius? Maravilha, Fábio. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Como você falou, né, mais do que realmente parceiros, a gente tem aí uma longa história conversando sobre esse tema, sobre dados, né? Acho que é uma coisa que a gente gosta bastante. Então é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência, tentando passar um pouquinho desse conhecimento para os ouvintes desse podcast. E aí, Vinícius, como fala o próprio nome do podcast, você vê na prática, a gente tenta trazer dados, né, informações do mercado na prática, no seu dia a dia. Perfeito. E eu acho que tanto o CV como o VMV, a gente vem com a jornada de informação, de conteúdo no país inteiro, né? Então, quero agradecer essa parceria que a gente vem fazendo aí, já passamos de quase 12 estados brasileiros levando conteúdo no nosso jantar de negócio, levando essa cultura de data driving como sendo peça fundamental, né, para análise e crescimento de qualquer incorporadora, né? Mas vamos lá, Vinícius. Primeiro, fala um pouquinho aí do Vinícius, fala um pouquinho da VMV e depois a gente entra no nosso tema. Não, Nosso tema. maravilha. Eu venho de uma formação de marketing, né? Venho dessa história de comunicador e que não tem nada a ver com dados na prática, né? Você vê quem vem de comunicação geralmente tem pouco olhar para essa parte de comunicação. Só que, como você colocou da minha experiência, logo depois de formado, de ter alguma atuação no marketing, eu fui para outros ramos completamente distintos, né? Eu fui trainee do Itaú Unibanco e, curiosamente, além de ser banco, eu trabalhava lá na parte de mapeamento e gerenciamento de processo, ou seja, nada a ver com parte de dados realmente, né? E mapeamento e gerenciamento de processo e no programa de trainee eu tive que me desenvolver muito nisso, aprender muito sobre estatística, sobre a parte econômica, financeira do banco, né, a parte de contabilidade, foi bem diverso ali, o conhecimento para aprofundar e basicamente lá aprender sobre, ok, como é que eu desenho o processo ideal, o fluxo ideal, quais as ferramentas eu conecto para aquele fluxo funcionar e depois medir o resultado daquilo e ver como é que eu otimizo, como é que eu melhoro. Né? Então foi uma grande escola esse tempo que eu passei ali no Itaú. Depois até aplicando esse aprendizado na parte mais comercial do Itaú, na parte de cartões de crédito. E na sequência eu fui para a Oi. Na Oi eu trabalhei na diretoria de relacionamento digital, é uma diretoria recém-implantada, onde a gente aplicou toda a parte tanto de redes sociais como também de autoatendimento, né? O self-care que você entra lá, resolve tudo, conta sem papel. E aí foi legal porque eu levei o aprendizado do Itaú para a parte do digital, que é muito rica. Eu tenho muitos dados, muita informação, é uma quantidade de dados infinita, né? É maravilhoso tudo que você consegue tirar de estratégia tendo os números na mão. E aí foi realmente mais um outro salto de aprendizado. E aí quando eu voltei para o mercado de comunicação, sendo sócio do Marcelo, né? Marcelo Volpe, meu sócio, a gente tinha uma agência na época, né? Ele tinha uma agência já por anos e eu entrei junto de sócio dele e justamente bati o olho e falei, cara, a gente não fala nada de dados, que absurdo. Tem alguma coisa muito errada com esse mercado de comunicação. E aí eu comecei a trazer um pouco desse olhar para a agência, até que a gente tomou a decisão de realmente de vender esse modelo de negócio, de agência, e montar a VMV, que era para olhar, ok, agora vamos olhar
para o marketing, para o vendas voltado para dados. Como é que eu pego isso, como é que eu estruturo para, a partir disso, desse conhecimento de dados, a gente conseguir ter outros patamares de resultado. E foi daí que surgiu o VMV, um pouco do meu conhecimento, da experiência ali do Marcelo também na parte de comunicação, para a gente juntar e focar nessa parte de dados, ainda mais com cada vez um mundo mais digital, né? Isso foi bem relevante, foi um caminho muito interessante que a gente trilhou. Hoje a VMV, junto ao CV, a gente estava até conversando antes de iniciar o podcast, e aí vocês têm o quê? Mais de 40 clientes que vocês dão toda essa assessoria, né, utilizando o CV, né? Facilmente, atualmente rodando, né? Fora vários clientes que passaram aqui por a gente que a gente já trabalhou junto com o CV. Então a gente, na verdade, até, coitado, o Gabriel, que é o CTO, sofre com a gente, que a gente bate muito aí no CV para justamente pedir melhorias, ajustar isso, entender como é que funciona e usar no detalhe, né? Tem coisa que a gente às vezes pede de dados e fala, cara, não acreditava que ninguém usava nem esse dado. Falei, não, a gente usa, vamos lá, vamos entender. Então a gente acaba tendo esse compartilhamento de informação muito grande, né? Para entender o funcionamento do detalhe da ferramenta, realmente. Não, e aí o CV, você falou muito bem, a gente tem uma característica muito grande de ter as parcerias, né, que a gente chama de ecossistema, vocês como consultoria e outras empresas, porque no final do dia a gente constrói de forma mais inteligente uma entrega, uma solução completa para os nossos clientes. Mas vamos então agora entrar no nosso belo tema de Data Driving. Então, assim, você veio dessas grandes empresas que eu acho que já tem uma cultura de dados muito grande e uma das disciplinas nossas é levar essa cultura para os nossos clientes. Mas já iniciando pelo início, né? Como diria o outro, vem cá. O que é uma cultura Data Driving aí para quem está nos ouvindo, nos assistindo? Perfeito. O que a gente chama de cultura Data Drive, na verdade, é quando realmente os dados fazem parte do dia a dia. Tá? Não adianta a gente muitas vezes ter um dashboard bonito, ter ferramentas bem configuradas mesmo, se o dado não está fazendo parte do dia a dia das decisões ali da empresa. Tá? Então, ter essa cultura Data Drive passa por, no dia a dia, em cada detalhe, em pequenas decisões, em todas as reuniões, eu discutir em cima de dados, em cima de números, em cima de indicadores que vão permitir com que eu tome essa decisão de forma mais assertiva. Tá? Então, a gente, na hora de aplicar essa cultura Data Driven nas empresas, nosso foco é isso. Tá? Como é que no dia a dia essa empresa está rodando? Ela tem ali no dia a dia essa tomada de decisões? Uma das coisas que a gente bate muito nessa tecla, Fábio, de perguntar para ele, você tem o dado tal, X, né? Você tem ali o volume realmente que você está tendo de leads de visita para o stand, ou de leads que receberam por empreendimento, e o cara não tem. Aí eu falo, tá, quantos que chegaram ontem? Aí ele, não, tem que olhar no relatório. Eu falei, não, se você não sabe de qual, então você não tem, né? Não adianta ter isso e não estar realmente no dia a dia. Então, o cultura Data Driven é muito diferente de ter os indicadores. É realmente ele estar ali no dia a dia, no core da empresa, todo mundo saber, lógico, cada um vai saber os indicadores do seu setor mais específico, exatamente, mas você tem que saber como é que estão aqueles números. Você tem que ter de cabeça e saber no mínimo a ordem de grandeza. Para qualquer coisa que você bater o olho e ver que teve uma oscilação, você já consegue parar, opa, tem alguma coisa estranha aqui, você consegue tomar as decisões e investigar aquilo mais profundamente. Então a cultura passa por isso, você ter realmente domínio e controle dos dados no seu dia a dia. E seguindo essa linha de cultura, o que é que você sente hoje no seu aspecto, nos clientes que vocês têm ou no mercado imobiliário, se essa cultura já está, eu diria, embarcada? Qual é a importância que os clientes, o mercado da construção civil está dando para isso? Está melhorando, Fábio. Acho que assim, é um mercado muito tradicional, que se você olhar para o varejo, né, eu trabalhei ali na parte de banco e na Oi, estão anos-luz à frente. Isso a gente discutia lá atrás. Estava falando de mapeamento de processo e acompanhando dados para fazer melhoria contínua em 2008. É muito mais antecipado do que o que a gente está fazendo aqui agora. Mas isso vem acelerando justamente pela digitalização. Então, como os clientes ele tem tudo digitalizado, ele tem mais, o volume de leads hoje é maior, né? Cada vez a gente vê, enfim, a conversão ela é pequena, diferente de antigamente. Então, você começa a ter a necessidade de ter essa informação. Senão você erra muito, você perde muito dinheiro, você arrisca muito. Então, isso tem acelerado, as empresas têm se preocupado um pouco mais com isso, porque todas as informações dela estão digitalizadas. E na hora que ela quer tomar uma decisão, ela não consegue, porque essa informação não está fácil, porque essa informação não está integrada, aí ela se sente prejudicada, se sente fora, sem capacidade de tomada de decisão. Né? As estratégias que funcionavam antigamente já não funcionam hoje em dia, já não tem o resultado. Né? Algumas estratégias comerciais que tinham alta eficácia antigamente não existem mais, não funcionam.
principalmente em grandes cidades, e aí você se vê obrigado a se digitalizar, senão você vai começar a perder mercado. Seja desde lá do desenvolvimento de produto, né, que antigamente também era muito do feeling, né, todo mundo surfava e montava muitos empreendimentos às vezes no feeling, isso foi acelerando a necessidade realmente de digitalizar. Então hoje eu vejo muita preocupação, na verdade, muita gente interessada em digitalizar, ainda poucas que estão ali funcionando com tudo integrado e ainda poucas, menos ainda, que realmente tem essa cultura da driven. Mas tá indo nesse caminho, acho que tá avançando positivamente, pelo menos ao meu ver. Você disse uma coisa bem interessante, assim, no final do dia a digitalização, né, facilita você ter acesso a esses dados, que o mercado da construção civil, por ser tão tradicional, antigamente a proposta e a venda era o corretorzinho com a agenda dele, pegando a agenda, anotando, gerando um contrato, gerando a proposta, né, assinando esse contrato, e você não tinha isso em plataformas ou em soluções, ou até mesmo no Excel tabulado, porque é muito difícil você tabular isso. Depois que isso foi digitalizado e com a entrada do lead, né, isso facilita muito que os dados estão aí. E você disse outra coisa que é importante, não adianta ter tantos dados, né, porque muita gente quer ter inúmeros dados, mas não utiliza nessa cultura da Drive de servir diariamente para o seu negócio na prática. Então, chegando para isso, quais são os maiores desafios, né? Tá bom, a cultura está melhorando, a importância que ele está dando, o mercado imobiliário, o incorporador está dando uma atenção a isso, mas tem alguns desafios, né, ainda. Quais são os principais desafios para emplacar isso dentro da incorporadora? O desafio eu vejo, é entender essa tríade que você até falou ali no início, né? A gente tem a parte de tecnologia, eu tenho processo e pessoas. A parte de tecnologia, eu vejo eles, como a gente falou, interessados e vão lá e contratam e querem implementar a tecnologia da melhor forma, né? Você vê o CV realmente avançando e com cada vez mais features integrados, a assinatura do contrato, todas as funcionalidades que tem ali, desde a chegada do lead até realmente o pós-venda, está todo completo na cadeia. Então a ferramenta ele tem. Só que ele tem, às vezes, muitas pessoas que não são treinadas para usar isso da melhor forma, que não tem, e acho até é muito importante esse podcast, muito importante levar esse conhecimento justamente para mostrar que não adianta ter só uma ferramenta se você não vai operar ela da melhor forma, então é importante realmente ter essa parte de treinamento das pessoas, de criar essa cultura, né, das pessoas de usar as ferramentas da melhor forma. Quando nós estamos falando aqui da parte de vendas, principalmente, né, o time de vendas ainda está muito acostumado a fazer as coisas a campo. Né? Então, você mostrar essa importância tem que ser uma tarefa diária dos gestores, né, das incorporadoras. Então, essa mudança de cultura de pessoas é muito, muito importante. E na parte de processos, também eu acho que é uma falta de processos dos setores comerciais. Você vê isso muito forte na engenharia. Tem processos muito bem definidos, tem rotinas muito bem definidas, tem controles muito bem definidos, indicadores, mas quando você vai para a parte de marketing comercial, eu tenho alguns indicadores macros, mas eu não tenho os processos muito bem definidos, as rotinas principalmente. Um dos grandes diferenciais até, Fábio, do nosso trabalho é justamente eu implementar, por exemplo, algumas rotinas que parecem ser bestas, né? De todo dia ele me mandar quantos leads chegaram, como é que está o funil de vendas. Ah, não, mas aí isso tem automático entra no sistema. Eu falei, não, eu quero no meu e-mail ali visível. Eu preciso que você veja todo dia, eu preciso que você crie essa cultura de olhar aquele indicador todos os dias. E aí no dia seguinte, depois de uma semana, um mês, isso rodando, e ele às vezes irritado porque tem que me mandar isso, ele começa a entender, porque vai vir um dia que vai vir zerado. Ele fala, por que veio zerado? Ah, desconectou lá a integração, acabou a verba da mídia, enfim, pode ser N problemas que pode ter acontecido. Mas ele veio e começa a tomar ação naquele mesmo dia, coisa que antigamente demorava uma semana para tomar ação. Então, essa cultura de dados, sem essa rotina, né, sem esse processo ali, que parecem muito maçantes, isso não funciona. Então, hoje, o maior desafio que eu vejo é essa implementação de processos e rotinas, tá, no comercial, que é muito tradicionalmente indisciplinado, gosta, às vezes, de trabalhar muito em motivação, no feed, ok, isso faz parte do comercial, é importante realmente isso. Mas também preciso dessa disciplina. Eu preciso de dados, eu preciso disso. A venda hoje é uma venda técnica, né? Então a gente precisa implementar também esse lado mais de disciplina, que acho que é a barreira principal para fazer com que as pessoas comecem a se digitalizar de verdade, utilizando de fato a tecnologia. Né? E Vinícius, assim, no final a gente que é da área de vendas há muitos anos, a venda é uma ciência. E essa ciência tem técnica por trás.
E muitas vezes, não, estou vendendo pela energia e motivação. Não, não cai essa venda do céu. Mas se você está vendendo e vendendo muito bem com energia e motivação, imagine colocar técnica, ciência e essa disciplina, que você vai vender muito mais. E se você não está vendendo, você vai conseguir identificar, né, através dos dados, qual é o gargalo que está acontecendo, desde o topo do funil até a taxa de conversão. Então, a gente trazer essa disciplina para cá, da disciplina no sentido de conteúdo, mas no sentido de constância, de ter esse rito, né? Eu acho que ritual, ritmo é importantíssimo para a área comercial, como você falou, porque termina identificando os gaps. Né? E aí a questão da cultura, eu acho que é legal ter esse nome, Cultura Data Drive, que isso não é apenas do CEO, é de todo mundo na operação. Mas se o CEO lá, na operação, ou o presidente da incorporadora não tem essa cultura, não, eu não olho o dado de conversão não, porque isso é com o meu marketing. Termina não transferindo ou não termina não demonstrando a cultura dentro da empresa. Pessoal, deixa eu tomar uma decisão em cima dos dados. Me mostra aqui no último mês quantas vendas tiveram, qual foi a taxa de conversão, qual foi a origem que mais trouxe resultado. Então, assim, você incorporador, você sim, você não precisa saber a fundo tudo, mas você entender que essa cultura é você que vai colocar dentro do seu negócio, né, que você vai enraizar, que você vai ser o exemplo, acho que é fundamental, porque muitos incorporadores, né, CEO, né, eu acho que é o seu dia a dia, como o nosso dia a dia, é abrir o mindset do incorporador e dizer, amigo, e você fez alguma coisa por onde? Ninguém está usando o sistema, ninguém está usando o processo. E você está usando? E você aprova ou visualiza, ou não, toda vez que você pede um e-mail ou um relatório de Excel. Será se isso você não já poderia mudar até a forma de você solicitar o seu time? Faz sentido ou não faz? Aí você cria uma cultura Data Drive, né? Isso também, Fábio, muito interessante o que você falou de usar o sistema, né, de ter essa cultura. Quando a gente, as pessoas às vezes querem tudo muito perfeito, tá? E você pega ali uma incorporadora que tem um histórico que já não acompanha isso, ou não usa, ou está começando a integrar as ferramentas. Se você for olhar ali, puxar os indicadores do sistema, você... não, mas está diferente, porque na verdade eu tenho outras vendas aqui, mas é porque o cara não registrou, porque está com problema de acesso, ou ele não foi no stand ainda, não chegou o computador, não chegou o celular. A gente tem diversos motivos para às vezes não estar atualizado da melhor forma. E aí vão se mantendo controles paralelos. Vão se mantendo, não, chega na reunião, quantos que perguntam as informações? Não, mas no sistema não está isso. Não, mas que eu não coloquei ainda. Então, se não colocou, não tem. Né? Se não está registrado, não tem. Se não tem assinatura, não vendeu. É isso aí. Né? A gente tem que seguir essa regra, porque toda vez que você abre essas exceções, é onde você mata a cultura de dados. Abrindo a exceção, não, esse controle aqui, eu olho, ele tem um controle na mão. Faz o sistema. Tem que ser o que está lá no sistema. E se não está batendo, que bom, porque aí na reunião você vai identificar o porquê que não está batendo e vai tomar as ações para corrigir. Porque enquanto você tinha um paralelo, você não corrige as falhas do processo, né, os desafios. Então, você não tem que estar perfeito. Não tem que estar tudo perfeito na operação, no processo redondo. Tem que ser iniciado imediatamente. Então, todas as reuniões que a gente implementa nos nossos clientes são em cima dos dados. Eu não vou discutir em dado paralelo, o cara tem, não, tô fazendo uma transição. Eu falei, vamos olhar lá. Sentimento, meu feeling, né? Não, exatamente, não tem isso, vamos olhar os dados. E aí a gente vai descobrindo coisas muito ricas, né? Porque é muito comum, por exemplo, reuniões de vendas, a gente vai ver como é que estão as metas, o pessoal, o que está acontecendo, por que não está convertendo? O lead está assim, o lead está assado, ou não tem renda, ou está tendo muito Serasa. Aí você compara com o histórico, não, está a mesma quantidade, não mudou. Não é isso na prática, só que, porque os últimos que aquele corretor mexeu, acabaram com isso. Então na cabeça dele aquilo está quente. Então para ele, a visão dele é que aquilo é o problema principal. Mas se você olhar de forma fria os dados, você vai ver que não, e vai começar a tomar as decisões corretas. Porque muitas vezes a decisão que é tomada é por isso, pelas últimas coisas que mais aconteceu, a opinião de um time de vendas, que é muito rica, mas ela não é suficiente para tomar a decisão. Né? Na hora de tomar a decisão... E você falou... o vendedor, que é o corretor de imóvel no nosso exemplo aqui, né, sempre vai ser do mercado imobiliário, o time dele é diferente de toda a análise de dados. Então, para ele, o sentimento é o que está acontecendo na semana, onde você tem esse fator histórico. E uma coisa interessante que você falou, e é verdade, quando você vê o dado, muitas vezes você pensa que o dado está errado por não ter, né? Poxa, aqui, o sistema não tem aqui, 50% da base está sem endereço. Mas você tem a mania de pegar o endereço para gerar o contrato? Não faço por fora.
Então, será se o dado está errado ou porque de fato você não utiliza para o seu dia a dia? Né? Então, também tem isso, uma cultura data drive. É você tá terminando fazendo, não vou dizer a palavra auditoria que é muito forte, mas você vai tendo transparência nos dados que estão sendo imputados para você ter essa tomada de decisão atual ou futura, né? Nada melhor do que comparar com períodos antigos, né? Exato. E aí, vindo aqui, Vinícius, para a prática, quais seriam os principais indicadores, tá? Que você sugeriria aí pela sua experiência no mercado? Eu sei que vocês têm vários dashboards, várias visões, mas pela sua experiência, quais são os principais indicadores que você levaria para uma incorporadora? Se a gente olhar até da jornada, cara, de lead, de conversão, de vendas, então se puder nominar alguns, assim, eu sei que a taxa de conversão depende muito do segmento, não, mas eu queria entender quais são esses indicadores e o que você sugere para um incorporador acompanhar no seu dia a dia. Perfeito, ótimo. Olha, os indicadores que a gente mais usa com questão de frequência, né, que mais olha e analisa ali em cima, são as conversões por etapa, não as conversões finais. Tá? Você vai olhar, lógico, a conversão de lead em venda, mas o mais importante para a gente é saber as conversões para cada etapa. Quando aqueles leads foram qualificados, quando aqueles qualificados numa incorporadora Minha Casa Minha Vida teve análise de crédito aprovada, ou numa alto padrão a gente olha até a visita antes, né? Então como é que foi a visita e depois o que virou proposta, porque aí eu consigo corrigir cada etapa. Esse indicador por etapa, ele me dá duas coisas muito importantes. Eu tenho muito mais clareza onde está o problema, onde aquele lead está fugindo do meu fluxo, né? Eu não vejo, virou pouca venda, não, virou pouca visita, na verdade. Se tivesse virado mais visita, estava mais venda. Então eu tenho que corrigir aqui o problema nessa etapa específica. Ele me ajuda a corrigir exatamente aquela etapa e ele me dá velocidade. Se eu faço uma campanha e eu logo no primeiro indicador já vejo que eu não estou qualificando muito, eu não estou esperando resolver venda. Eu já vi que ele não vai dar certo, ele não vai gerar venda se eu não estou passando para a etapa seguinte no que eu esperava. Então tem mais velocidade e assim sucessivamente, né, o que está na outra etapa seguinte. Então esses são os indicadores de dia a dia que a gente considera extremamente valiosos. Um outro indicador que eu acho muito, muito válido, ele é um pouco mais complexo de extrair, né, de pegar, mas para ver no detalhe ali, por equipe, aí tem que olhar por equipe, por mídia, alguma coisa, mas é a latência de vendas, ou seja, quanto tempo que aquele lead demorou desde que ele entrou na minha base, e a gente olha desde que entrou na base, né? Até uma coisa importante é saber as diferenças de data. Esse lead ele vai e volta várias vezes no seu CRM, né, no CV, mas a gente olha desde a primeira vez até ele virar uma venda, a gente começa a entender o tempo que demora, porque aí na hora de fazer uma estratégia de quanto que eu vou investir, eu sei que daquelas 1000 leads que eu vou gerar, mesmo que minha conversão esteja lá de 1%, 2%, que seja, não importa, eu sei que minha latência é tantos dias, X dias, 60 dias. Então eu sei que, em média, demora 60 dias para esse lead virar uma venda. Então até 60 dias eu só vou converter 50% desses 2% de conversão, desse 1% de conversão. Então começa a ter previsibilidade de vendas. Eu sei o tempo médio do meu lead, eu sei quanto que ele converte e quanto tempo ele demora para converter. Então eu sei quanto que eu tenho que investir para gerar aquele volume de vendas. E aí eu investi aquele valor lá, esperando aquele volume de vendas. Eu vejo, ele qualificou igual o passado qualificou? Qualificou. Então ele está seguindo o processo correto. Eu consigo tomar uma decisão rápido, no local certo e com tempo de previsibilidade correto. Tá? Isso para vendas são dos principais indicadores que a gente gosta de acompanhar ali dentro do CRM, né, para aprofundar na prática e conseguir tomar as decisões corretas. Aí, claro, no momento que a gente vai identificando dificuldades em cada uma dessas etapas de conversão, aí você vai aprofundar. Vai ver o descarte, vai ver a mídia, vai ver a origem, vai ver qual time que trabalhou isso, você vai ver ranking, aí você aprofunda. Mas para primeiro, identificação e planejamento, acho que esses são os indicadores-chave que realmente trazem muito retorno para os incorporadores. Ali na entrada você falou sim de latência, você falou de taxa de conversão de acordo com cada etapa, até para saber a abordagem, o pitch, saber onde é que estão as dificuldades. Você falou um pouco de gestão de time e tudo. Lá no início ainda, um pouquinho lá no início, a entrada de leads, as origens, né, da onde veio. E assim, só validando sua explicação, acho que pessoal, dentro do CV, mas pelo menos aqui levando uma prática nossa, a gente segue as melhores práticas do mercado e metodológicas de que um lead, nome e e-mail, ele nunca se duplica. O telefone, o que ele falou de latência, ele pode se cadastrar 2 anos atrás, de repente não estava no momento de compra, deu um lost.
mas ele converteu de novo, né? Entrou com uma mídia nova, tal, no CV ele não cadastra novamente, ele ativa novamente. Exatamente. E é essa latência que ele fala, desde a primeira vez que eu tive contato com com a marca, né? Sim. Mas lá no começo, ver as origens, da onde ele veio, aonde eu estou investindo, principalmente no marketing digital. Vocês acompanham muito isso? Muito. Aí é justamente onde a gente entra no detalhe. Então, se eu entendo que eu estou tendo, tanto para olhar o histórico, mas para identificação do problema, eu vejo como é que está a minha conversão para cada um desses itens para tomar a decisão de onde que eu vou atuar. Porque muitas vezes, putz, eu estou tendo bastante venda, tá show. Tá, mas muitas vezes uma boa parte desse investimento que eu estou fazendo é numa mídia que não está me gerando nenhuma venda. Então eu poderia tirar esse investimento dessa mídia que não está gerando uma venda, ou corrigir ela, né? Tentar criativos diferentes, segmentações diferentes, tentar formas de abordagem diferentes, ou eu pego esse investimento e coloco na outra mídia que está me gerando muito mais resultado. Né? Então a gente tem que fazer essa conversão para entender aí o CAC, né? O custo realmente daquele cliente. Como é que está esse custo de aquisição? Né? Então a gente, na hora de olhar a quebra de origem, principalmente é entender, tá, quais as origens me convertem mais, mas também vamos olhar o CAC. Porque tem mídia que é muito cara, mas ela converte bem. Aí na hora que você vai ver, o CAC é melhor do que, por exemplo, um Meta da vida com Facebook, Instagram, que às vezes gera muito lead, mas muitas vezes a conversão é muito baixa. Taxa de conversão é baixíssima. Então, e veja, você está olhando o CAC de forma... você está olhando o CAC assim, pô, se eu gasto no Facebook R$100 e gero 1.000 leads, o CAC é baixinho. Né? Não, desculpe, você termina tendo a taxa baixinha, mas o CAC... aparentemente, mas você não converte. Você tem casos de 100 leads e não vendeu nada. Exatamente. Então, assim, olhar o valor e entender o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, é que vai trazer mais resultado para o seu negócio. Será que R$500 de determinada mídia, ou às vezes uma visita pessoal, não vale mais do que R$1.000 no Facebook que não converte nada, né? Então, mas para isso existe alguma métrica de sucesso ou medir a vida inteira? Medir a vida inteira, na verdade. Os indicadores eles vão evoluindo naturalmente, né? Você falou até que tem que olhar o passado para comparar. Perfeitamente. Eu tenho que olhar, na verdade, as 3 etapas. Eu tenho que olhar o passado para ver qual que eu estou performando, para saber se agora eu estou no caminho certo ou errado, se eu estou estável, se eu estou melhorando. E eu fazer a previsão para medir isso, para ver se isso está acompanhando, se eu continuo melhorando, se eu continuo ajustando. E fazer ajuste o tempo todo. A gente, por exemplo, na parte do digital especificamente, né, se você for falar de anúncios online, isso é muito influenciado, por exemplo, é leilão, né? Então é muito influenciado pelo momento. Toda vez de final de ano que eu tenho Black Friday, Natal, eu tenho competição, meus custos aumentam. E eu já sei disso todo ano. Então eu posso me preparar e saber que eu preciso de uma verba maior para fazer o mesmo resultado. Em compensação, em janeiro, onde muitos do varejo investem menos que de férias, talvez você tenha um resultado melhor. Então, tem sazonalidade também, né, durante todo o investimento em corporação. E tomar as decisões. Então, nessa época, já que o digital fica caro, vão migrar para outro tipo de investimento. Né, e tomar essas decisões olhando sempre o passado, olhando o histórico e olhando também o futuro. E é interessante que a gente traz, como a gente tem vários clientes com CV, a gente consegue ver de forma geral os indicadores de mercado. Eu sei o que é uma taxa ideal. Você consegue comparar a título de bench ali, você tem uma noção. Eu consigo ter um benchmark para entender ali qual que tá baixo ou acima. Claro, tem regionalização, tem produtos diferentes, tem vários outros fatores que influenciam. Mas a gente tem sempre um target, um objetivo ali que eu sei, olha, menos que isso, está abaixo do mercado, a gente precisa corrigir. Né? Então a gente consegue ter esse baseline, claro, mas ainda assim eu tenho que ir construindo meus próprios indicadores para ir melhorando. Né, eu consigo, vendo, por exemplo, um exemplo muito interessante que aconteceu com um cliente. Ele tinha uma latência de vendas muito curta. A latência de vendas dele estava dando 22 dias. Só que eu sei que a latência de vendas do mercado, Minha Casa Minha Vida, é 45 dias. Está até um pouco maior agora, mas 45 dias era o tempo de mercado do Minha Casa Minha Vida. E ele está 22. Ele, não, é que a gente vende rápido, a gente é bom, a gente é rápido. Eu falei, não, você não está fazendo a venda lenta. Você está fazendo só a venda fácil. A venda difícil, que tem que ficar enchendo o saco do cara durante 6 meses, 1 ano para poder converter, seu corretor não está fazendo. E a gente começou um trabalho de automatização dessas reativações. Né? Isso é muito legal da ferramenta. Sabe? Não adianta para você ter rotina, né? Ter a consistência, automatiza o processo, é muito rico. Então a gente começou um trabalho de automação, de reativação, de régua naquela base completa dele para reativar também pontualmente. E hoje a conversão dele já está até um pouco maior que 45 dias.
Na verdade, está chegando, depende da equipe, né? Porque a equipe de rua acaba sendo mais curta, mas está chegando, em alguns casos, 50 dias. Ou seja, agora estou fazendo a venda melhor. Aí, na hora que você olha o histórico, antigamente, a conversão dele média estava ali de 1,5%, hoje já está batendo 2,5%, 3%. Né? Ou seja, Então, é isso que eu ia dizer. Se ele olhar o histórico de latência, o ciclo da venda, ele vai dizer, piorei, mas ele não piorou. Ele aumentou a taxa de conversão e aumentou o número absoluto de tem que vendas. combinar Né? os indicadores para conseguir extrair a informação correta. Então, muitas vezes é isso. A pessoa olha um indicador isolado e fala, putz, estou rápido, estou vendendo rápido. Não. Né? Se você olhar a conversão, você está perdendo oportunidade na sua base. Então, essa série de indicadores combinados, né? Como você falou, da origem, da mídia, para entender o que funciona, a gente consegue, dentro do CV, inclusive, na integração por isso a importância de integração, a gente bate muito nessa tecla, né? Fazer tudo integrado, automatizado, sem trabalho manual, faz muita diferença. A gente consegue ter dentro do CV, por exemplo, qual o formulário do Facebook converteu. Gente, se eu sei o formulário do Facebook converteu, eu consigo saber como é que está a conversão para cada tipo de criativo. Não é, o Facebook está me gerando tanto. Não, não é o Facebook, é aquela campanha específica me gerando tanto, enquanto a outra está me gerando mais. Então eu consigo tomar decisões muito mais ricas e muito mais profundas se a ferramenta está sendo integrada e se você tem a rotina de verificar os dados. Não adianta também. Bom, indo já para esse ponto, você falou de tríade, eu falei lá dos 3 pilares. Você teria como implantar uma cultura ou fazer essas análises, que você deu um exemplo, sem uma ferramenta? Não, é possível. A base de fato é a tecnologia. E aí até bate mais uma tecla naquilo que eu falei antes de estar preparado. Muitas vezes eu vejo já o pessoal muito preocupado. Mas eu não tenho equipe. Mas eu não tenho que estruturar ainda os processos. Gente, você precisa de tudo isso junto, ao mesmo tempo. Né? E não dá para ficar esperando uma coisa para acontecer. O quanto antes você colocar uma ferramenta, o quanto antes você coloca os dados. Não está perfeito ainda. Ok, já é um primeiro passo importante. Então, a partir disso, tendo a ferramenta, aí você tem os dados, aí você começa a ter os processos, né, para poder implementar corretamente ali os dados na ferramenta, verificar os dados corretamente. Tendo uma ferramenta, você começa a treinar as pessoas a usarem a ferramenta, a verificarem os dados na ferramenta, então você consegue. Mas a base, sem ferramenta, não existe uma cultura baseada em dados sem digitalização, sem ferramentas para poder realmente utilizar. E aí, Vinícius, chega muito pra gente assim, cara, então é uma coisa cara ter uma ferramenta ou complexa. E a gente tem inúmeros clientes que estão começando a operação, uma operação bem enxuta, e ele olha que não é questão de complexidade. Primeiro, o investimento é extremamente acessível hoje em dia. Não estou falando só do CV. É muito mais, o custo hoje, eu diria, o investimento em ferramentas é bem acessível, de acordo com a quantidade de empreendimentos e tal, multiusuários. E do outro lado, ele não é complexo, ao contrário, ele vai ajudar. Se você for uma empresa de 2 ou 3 pessoas, você tem os corretores. Você vai dar a facilidade que eu digo, descentralize sua alimentação para centralizar seus dados. Não adianta você ter pessoas vendendo onde tudo é em papel, ou e-mail, WhatsApp, onde você não consegue estratificar esse dado. Quando você descentraliza, cara, use isso aqui, essa ferramenta, você na hora na sua secretaria de vendas, use isso aqui. Se cada um usar o seu pedacinho e alimentar da maneira correta, no final você vai ter a centralização do dado e com essa centralização você vai ter dado para tomar as decisões corretas. Amigão, cara, se deixasse a gente passava o dia aqui falando sobre cultura Data Drive, mas eu só um pontinho que eu acho que vale a pena a gente convidar, né, porque esse episódio sairá antes do Constru Summit 2023, né? Então eu agradeço você o nosso convite para você ir palestrar lá no nome da VMV, trazer um pouco do conhecimento de vocês. O evento, não sei se você sabe, Vinícius, vai ser o maior evento da construção civil esse ano, voltado para a incorporadora, né, de forma 100% presencial, em Santa Catarina, Florianópolis, para mais de 1.200 pessoas, muito focado ali realmente para a construtora incorporadora. Aonde lá vai ter temas técnicos, são mais de 60 palestrantes, temas técnicos, né, voltados para a área de engenharia, temas também técnicos voltados para a área de comercial e vendas. E o nosso papel é levar conteúdo, não é um evento para vender soluções, não é. É um evento para trazer novas tecnologias, trazer tendências e trazer muito conteúdo para o mercado imobiliário. Então, se você quiser falar um pouquinho do que você vai bater lá, falar, comentar e palestrar no Constru Summit 2023. Perfeito. Primeiro, estou muito animado de ir nesse evento, vai ser a primeira vez que eu vou palestrar lá, então estou bem animado, agradeço muito o convite.
né? Tanto CV quanto docente para ter essa oportunidade de estar falando lá no Constru Summit. E é um evento que vai ser num momento muito bom, né? A gente está falando aqui de tecnologia cada vez maior, cada vez mais pessoas aderindo, e eu vou preparar um conteúdo bem diferente do que eu costumo falar aqui. Não vou ficar batendo na mesma tecla que a gente já fala. Então, eu quero levar muitas novidades de tecnologia no mercado, cases práticos de aplicação dessas tecnologias. Vamos falar até de inteligência artificial lá, que eu acho que vai ser um tema que, putz, está bombando, todo mundo falando sobre, mas ninguém sabe como fazer, né? Todo mundo fala, mas e aí, como é que a gente usa na prática? Então, a gente vai mostrar cases de uso disso na prática, de como é que isso traz resultado, de como é que os dados trouxeram isso. Então, assim, é muito prática, é muito alinhado com esse podcast realmente de você ver na prática, de a gente ver como é que isso funciona para transmitir o conteúdo e mostrar como que as pessoas podem realmente tirar o melhor de tecnologia e dados para ela ter um resultado previsível, ter um resultado sustentável e constante na incorporadora e ajudar no crescimento delas. Então a ideia é realmente compartilhar um pouco de experiências nossas e estar disponível também para tirar dúvidas de qualquer pessoa que estiver lá, vai ser um prazer imenso. Então você incorporador que está assistindo, não esqueça, se inscreva, participe do evento. E você, se for cliente CV, você tem um descontaço para você estar junto conosco levando esse conteúdo. Bom, meu amigo Vinícius, muito obrigado. Se quiser deixar uma mensagem final para o incorporador aí, se quiser deixar um recado para a gente concluir aqui nosso bate-papo. Perfeito, eu que agradeço o convite. O recado é simplesmente de não ficar esperando o momento certo, nem tempo, nem tá tudo perfeito. É entrar, testar, ter mais uma cultura de startup. Testa, erra rápido para corrigir rápido e realmente ter domínio e encarar as tecnologias, porque não tem volta, né? É importante estar aberto para isso e engajar realmente nesse mundo digital. Vinícius, feito é melhor que esperar o momento perfeito. Faça, teste, bote para lá, que você vai ver resultados no dia a dia no seu negócio. Então, chegamos ao fim de mais um podcast CV da Prática. Como sempre, todas as terças-feiras, 18h18, a gente traz um novo episódio desse podcast. 18, 1 de líder, 8 de infinito, com busca de conhecimento completo do mercado imobiliário. Fazendo toda a integração da cadeia da construção civil, trazendo temas de transformação, de inovação e, melhor do que tudo isso, gerando e realizando o sonho dos nossos clientes do incorporador. Então você que é a primeira vez que é aqui conosco, clica lá no YouTube se quiser ser notificado de todos os próximos episódios, ou do Spotify, ou do nosso site cvcrm.com.br, que a gente tem muito conteúdo sendo desenvolvido para você, para ajudar o dia a dia do seu negócio. Vamos até lá, até o próximo. Vinícius, obrigado, um abração, show!